Todo o processo, né, de melhoria, de inovação, de avanço, às vezes ele pode dar errado. A maioria das vezes dá errado. A tolerância ao erro é uma questão que tem que ser abordada. A gente tem que estar disponível para aceitar o erro, porque ele faz parte do crescimento. O fracasso é o combustível do sucesso. Você consegue trabalhar 15, 16 horas por dia, bater no peito um ano, no máximo, meses. Se você continua isso no modo contínuo, a produtividade vai no chinelo, você já não tá mais cuidando do seu corpo, você já não tá mais dormindo. E uma coisa que eu aprendi é que você consegue formar um grande líder. Porque o líder é uma pessoa que inspira. Então você tem que estar conectando com as pessoas, tem que inspirar elas para buscar algo além disso. Mas isso você consegue fazer, você tem que querer. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Francamente com um convidado super especial que veio da engenharia, foi para o setor de ciência operacional, atuou em grandes empresas e tenho certeza que vai trazer para vocês muito da experiência, da aplicação, dos conceitos que ele foi ganhando ao longo do tempo, tanto técnicos, né, como de liderança. Estou aqui com o Cristiano Cobo e vou começar, Cobo, pedindo para você fazer essa Wikipedia pessoal aqui para explicar para quem não me conhece como é que, da onde você veio, função, enfim. Tá bom, obrigado, Vigílio. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Francamente. Acho que a experiência é muito interessante. Mas falando um pouco, né, sou Cristiano, né, casado com a Cláudia, tenho 3 filhos, Priscila, Guilherme e Caio, 4 netos. Que legal. Tenho um neto que vai fazer 19 anos agora, o Cauã, Benício, a Bianca e a Melina. Ainda tem 3 cachorros, né? Sobra um tempinho ainda para cuidar dos filhotinhos hoje. Mas eu acho que eu tive uma experiência muito rica, né, ao longo da minha carreira, né? Eu sou formado em engenharia elétrica. E ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte técnica como na parte de gestão. Então isso tudo eu acho que me deu uma consolidação muito grande, né, dos conceitos básicos de engenharia, de gestão e me proporcionou grandes oportunidades. Eu trabalhei em grandes organizações e com grandes pessoas, né? Então isso tudo foi uma grande história. Eu acho que eu sou muito abençoado por conta disso. Que legal. Então nós vamos começar aqui o Francamente. Como eu sempre falo, né, que francamente é o advérbio para falar com sinceridade, coragem e um pouco de indignação boa. É esse aqui que a gente comenta no nosso podcast. Primeira pergunta, que eu acho muito legal. Você começou como engenheiro elétrico e chegou a liderar operações globais em empresas de mineração e metalurgia. O que te mais transformou nesse caminho de 30 anos aí, Gi? Então, eu acho que a primeira é uma boa formação técnica, acho que solidificou bastante a questão dos conhecimentos, né? Eu gosto de falar que eu sou engenheiro eletricista, não engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico é movido a pilha, então engenheiro eletricista é engenheiro mais genérico. A gente sempre essa piadinha sempre a gente faz, mas eu acho que o curso de engenharia elétrica ele te dá uma visão boa. Eu acho que o curso de engenharia, de uma forma geral, ele trabalha muito a sua capacidade de solução de problemas, o seu modelo mental. Então isso abre um leque de você ter esse processamento e trabalhar com isso. Isso foi muito importante no início da carreira para você entender todos os conceitos. Acho que a engenharia e toda a indústria, né, ela tem todo um processo. Você entender o fluxo de processo, entender como é que as coisas funcionam, eu acho que isso é uma função importante. E engraçado que ao longo da carreira você tem aquela questão da carreira Y, né? Você vai para a área técnica ou vai para a área de gestão. Em algum momento na minha carreira eu tive a oportunidade de ir para a área de gestão e aí é interessante porque você muda um pouco da questão. A questão de trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, você tem que formatar, né, o seu modelo mental de como é que você atua no dia a dia. Muitas das vezes a área técnica é uma área muito fria, ela não te dá toda essa questão. E as pessoas são únicas, né? Eu acho que é um grande privilégio que eu tive, né, nessa transformação, de entender que com pessoas, né, com equipe, você consegue resultados extraordinários. Isso para mim foi um grande aprendizado ao longo dessa minha oportunidade de carreira. E é difícil, né? Eu como área técnica aqui, é legal ouvir isso, eu fico mais animado, porque cada pessoa é individual e é única. Perfeito. O que um engenheiro precisa aprender além da técnica para ser esse bom líder aí? Pergunta interessante, Virgílio. Eu acho que você tem que criar conexões. Mais do que nunca, né? Eu acho que quando você cresce na organização, querendo ou não, você tem um distanciamento. Eu acho que você tendo a oportunidade de conectar com as pessoas, de você conversar com as pessoas. E uma coisa que eu achei interessante, assim, a gente vai falar um pouco depois de modelos, né, de melhoria de negócio ou modelo de gestão.
uma coisa que eu sempre comentei, seja lá nos antigos círculos de controle de qualidade, CCQs antigos, né, que a inteligência ela não está associada a nível hierárquico. Às vezes as pessoas podem pensar, não, o diretor, o presidente da empresa é o cara mais inteligente. E não é isso. Você tem que democratizar a inteligência dentro da organização. E eu acho que uma forma do líder fazer isso é conectando com as pessoas, é criando oportunidades, é criando mecanismos, né, que as pessoas possam fazer parte, né, do que a empresa está fazendo. Então, quando você define uma política, define uma estratégia, define os objetivos que você quer alcançar, popularize isso, converse com as pessoas, porque você vai ser um time totalmente conectado com você para entregar o seu resultado. Então, criar essa conexão, criar essa habilidade, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito interessante ao longo da minha carreira. E é importante, né? Porque tangibilizar, mostrar para as pessoas, democratizar, ouvir, revisar o modelo. Puxa, muito interessante. Em que momento da carreira você percebeu que o desafio maior não era técnico e era realmente esse das pessoas, de convencer, de democratizar? Então, eu acho que é como você vê o dia a dia, né? Eu tive experiências de chão de fábrica. Isso, quando eu falo de chão de fábrica, assim... projeto, eu comecei como técnico eletricista, então eu trabalhei na empresa de mineração quando eu era técnico, depois eu fiz meu curso de engenharia trabalhando, então eu fiz meu curso de engenharia à noite, então ao longo do meu curso de engenharia eu já trabalhava como técnico, e ao longo da metade da minha carreira eu me tornei um supervisor de manutenção, então assim, eu comecei a lidar com as questões de pessoas, só que na época, 1980 e qualquer coisa, 90, não se tinha tanto desenvolvimento para as carreiras de liderança. Então a gente meio que aprendia com o que a gente via no campo. Você aprendia com o seu antigo gestor. E, querendo ou não, a gente começa a formar, né, a nossa cultura, o nosso entendimento desse processo geral. Então, isso tudo acho que foi formatando, Virgílio, a forma de você ver as coisas, a forma de você conectar com as pessoas, a forma como você começa a trazer o apoio das pessoas para fazer isso. Então, e legal que eu participei por isso, quer dizer, eu vivi o chão de fábrica, eu vivi ali o vestiário, né, as conversas que a gente tem, o dia a dia, as dificuldades. Trabalhei de turno, trabalhei final de semana, trabalhei de noite. Então, assim, você começa a entender que cada ser humano tem o seu valor, tem o seu potencial. E você sabendo realmente alocar as pessoas no local certo, fazendo a coisa correta, e motivadas para fazer o que elas gostam de fazer, você consegue ter um time vencedor, você consegue ter um time que realmente consiga fazer isso. Então, assim, independente do nível hierárquico, seja um mecânico, um eletricista, um lubrificador, um engenheiro início de carreira, um especialista, talvez um engenheiro, todos eles têm as suas motivações, têm as suas experiências positivas ou não, e você criar um ambiente, né, de respeito, um ambiente onde as pessoas possam se sentir respeitadas e sentirem-se felizes, elas vão colocar energia para resolver os problemas. Então, eu acho que é dessa forma que você cria um ambiente de segurança psicológica, hoje que é um termo que está muito claro, mas eu entendo que esse é um papel extremamente importante da liderança, de criar um ambiente onde as pessoas possam desenvolver o seu melhor potencial, onde você consiga desenvolver o melhor potencial das pessoas. Então, acho que a liderança... E isso é um pouco o que aconteceu na minha carreira. Eu comecei a perceber essas questões e falava assim, puxa vida, se eu fosse liderado por alguém, como é que eu gostaria de ser liderado? Então, usei uma prática pessoal, né, com respeito, né, com reconhecimento, e aí você consegue realmente canalizar tudo isso para caminhar e trazer as pessoas para te ajudarem nesse processo. Porque é interessante você estar falando, né? Você gozava também, acho que, de uma autoridade muito grande quando você foi para a liderança, porque você começou lá como técnico, foi evoluindo, trabalhou, estudou à noite, fez tudo diferente, não foi aquela coisa, beleza, tá pronto, vai lá de mão beijada. Eu acho que um pouco da experiência que eu tive, às vezes, que deu um crackzinho, né? Quando você é muito técnico e assume uma área inteira, você assume essa liderança, pelo menos aconteceu isso comigo. A tentativa minha foi, beleza, eu fui promovido porque eu sou bom técnico, não porque eu fui treinado para ser líder. Então, se eu preciso entregar esse resultado aqui, multiplicar o desempenho das pessoas por 6, eu vou tacar aqui, eu vou sair fazendo, ajudando, trabalhando, mas não liderando. Eu acho que demorou para mim, assim, para virar essa chave. Eu bati bastante com a cabeça. Mas isso é muito natural, né? Eu acho que quando eu fui promovido também,
eu acho que isso é muito natural, você é promovido pelo seu conhecimento técnico, não é pela sua gestão. Eu comentei anteriormente, né? A gente não é preparado para ser um gestor. E aí eu acho que o grande desafio que tem é você se tornar ou transformar, né, um grande líder técnico, ou gestor técnico, eu gosto de chamar a pessoa de gestor, porque ele também lida com questões de gestão, num líder completo. E aí você tem que realmente estar preparado e estar disponível para fazer isso. Eu acho que é natural, né? Eu acho que muitos ouvintes aí são engenheiros, estão início de carreira, e pode ser que realmente o seu diferencial vai ser na parte técnica, para você crescer, para você ser identificado ou nomeado para uma função de gestão. Só que aí você vai ter que dar uma parada e realmente desenvolver outras competências que são importantes lá. A parte do processamento mental, acho que ela é extremamente importante, que todo engenheiro ou outras disciplinas que você cursar podem te ajudar nesse processo, mas é um processo natural. Então, assim, acho que é uma evolução natural, são competências que você vão estar adquirindo ao longo da sua carreira. E uma coisa que eu aprendi é que você consegue formar um grande líder. O líder não é só aquele líder que você... Tem líderes que nascem líderes, são, né, pessoas inspiracionais, porque o líder é uma pessoa que inspira. Então você tem que estar conectando com as pessoas, tem que inspirar elas para buscar algo além disso. Esse é alguns conceitos que eu tenho sobre liderança. Mas isso você consegue fazer. Você tem que querer fazer. Exato. Porque, igual o seu caso, né, você comentou da experiência, né? Com certeza é um mundo novo. É um mundo que você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com interfaces, você tem que começar a negociar com seus pares. Isso às vezes não é tão fácil. Às vezes você fala assim, puxa, é melhor voltar para a minha área técnica e ficar ali no meu dia a dia. Mas é o processo natural de transformação. É gostoso, é gostoso. Uma coisa legal de liderança, né? No post que você anunciou a saída da última empresa que você estava, você escreveu uma definição que tomou todo mundo que estava aqui discutindo, a gente ficou apaixonado, né? Que a verdadeira liderança está em cuidar genuinamente das pessoas, valorizar suas famílias e colocar a segurança física e psicológica sempre em primeiro lugar. Como foi chegar a essa definição de liderança? Virgílio, eu acho que ao longo da minha carreira, e eu já comentei isso com algumas pessoas, eu nunca tive que abrir mão dos meus valores pessoais. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que direcionar onde você está. Você tem que estar num ambiente onde você tem uma conexão dos seus valores pessoais com os valores da organização. Isso cria uma conexão. Claro. Porque nós somos seres humanos, nós temos uma energia limitada que você consegue recuperar com o seu sono, com o seu descanso, com a sua alimentação. E você está num ambiente onde você realmente possa explorar toda essa sua energia para o canal correto, é muito bom. Se você está numa organização onde você não tem esse respeito, você gasta a sua energia para você se conectar àquela organização. Então você perde essa energia e você não consegue produzir o seu melhor resultado. Quando eu coloquei essa questão de lidar com pessoas, liderança é isso, porque e o importante, né? Você tem um profissional e tem a pessoa. Você tem que ter um equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal. Exato. Então, assim, ali é um ser humano, não é uma máquina. Então, as pessoas, ela tem momentos que elas estão bem e tem momentos que a gente não está bem. Isso acontece com todo mundo. Você acorda bem, você tem um problema em casa, tem um problema com o filho, você está com uma preocupação com o pagamento de uma conta. São coisas naturais do dia a dia. Tem uma relação com seu marido, com sua esposa que não está bem naquele dia. Isso é de você não consegue transformar isso. Então, eu acho que a liderança, primeiro, ela tem que saber que você liderar seres humanos, você tem que tratar eles como seres humanos. Não pode tratar eles como máquinas. Então, a primeira parte que eu coloquei é essa questão. A segunda questão da família é que as pessoas têm que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, porque você pode, talvez, trabalhar numa organização 14, 15 horas por dia, 3, 4 meses sem ter uma folga. Você consegue fazer. Quando você é novo, você consegue ter, você tem energia para absorver isso. Eu falo de cadeira, eu já fiz isso. Mas qual que é o valor disso? Será que você está realmente tendo esse balanço correto nesse processo? Porque às vezes tem momentos que você tem que abrir mão da família para focar, você tem um problema, você tem alguma questão, e a sua família está ali para te suportar. Mas também tem hora que você tem que estar ao lado do seu filho. Assim, eu acho que o nascimento de um filho, acompanhar uma apresentação dele no futebol, numa dança,
Eu acho que são momentos que realmente você tem que estar valorizando essa questão toda, o seu tempo de qualidade com a sua família. Você chegar do seu trabalho, você em algum momento você tentar desligar a sua chavinha para você realmente ser uma pessoa presente no dia a dia. E hoje é uma questão muito mais difícil, né? Exato. Hoje está totalmente conectado, o celular e tudo. Eu tenho puxão de orelha da minha esposa, dos meus filhos. Rapaz, você não... A Cláudia fala, você não está conectado, você está muito ligado nesse processo. Mas eu acho que o mundo de hoje, você tem que realmente ter esse momento para a sua família e fazer isso tudo. E a terceira parte que eu coloquei, né, de segurança física e psicológica, principalmente a liderança, e eu trabalhei em áreas de metalurgia e mineração, são atividades que têm um risco muito alto. Então, você garantir que as pessoas vão voltar para suas casas ilesas, né, cansadas do seu trabalho, mas em segurança, sem um arranhão, um risco que tem. A empresa ela não tem que ter A empresa não é um lugar para você se sustentar, é um lugar para você se cuidar. E esse trabalho começa da empresa, mas começa também dos empregados. E a segurança psicológica ela entrou muito no momento muito de respeito, de assédio, de você realmente falar um pouco hoje de pressão, como é que você equilibra isso tudo. Eu, graças a Deus, eu trabalhei em várias organizações com desafios enormes, mas eu nunca tive que abrir mão dos meus valores. E eu acho que dá para conciliar isso tudo, dá para você balancear isso tudo. Você tem o seu compromisso, a sua entrega, o seu trabalho duro, várias horas que seja, mas tem que ser no equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio no final do dia, você não consegue ter uma liderança adequada, você não consegue ter um time adequado. Porque o que te entrega resultado é o time. Exato. Você não vai fazer nada sozinho. E se um time não estiver equilibrado fisicamente e mentalmente, você não vai conseguir resolver nada. E o que você falou, eu acho fantástico. Você consegue trabalhar 15, 16 horas por dia, bater no peito um ano, no máximo, meses. Se você continua isso no modo contínuo, a produtividade vai no chinelo, você já não tá mais cuidando do seu corpo, você já não tá mais dormindo, você já come de qualquer porcaria, você já chega em casa, não tá nem aí mais, já cai na bebedeira, porque você fala, cara, eu preciso ter alguma válvula de escape, aí começa sendo válvulas ruins. Então, acho que é importante isso, né, de se desligar um pouco, falar, não, tô aqui com a minha família, é simbiótico essa relação, porque eles vão me ajudar. Acho que fantástico, não tenho o que comentar aqui. Uma outra pergunta interessante aqui, né? Nós passamos pela pandemia, que foi um marco histórico não tão bom na vida de todo mundo. E o que ela te ensinou sobre empatia e gestão em tempos de tanta incerteza? Eu até comentei, né, no meu post lá, né? Foi uma experiência, acho que singular. Eu acho que a pandemia, eu acho que era o processo, né? Todo mundo estava no mesmo momento, né? Eu lembro que no início, lá março de 2020, eu lembro que na planta, a gente não chegou a parar a planta, a nossa fábrica, mas a gente definiu, por exemplo, que as pessoas que tinham algum tipo de risco e tudo não iam trabalhar, a gente reduziu bastante, as pessoas estariam dentro da planta. Na época eu era diretor de operações de uma unidade, o corpo gerencial também ficou em casa e eu fui para lá. Falei, eu quero lá mostrar porque a empresa estava tomando medidas que a gente acreditava que eram as medidas corretas e eram corretas realmente. Mas eu acho que a presença do líder é importante. Total. Então eu estive lá, fui nas trocas de turno, fiz um vídeo dentro da planta, mostrando as medidas de controle que a gente estava tomando. E num momento que a gente não tinha, na época não estava nem máscara a gente utilizava, não sei se você lembra disso, no início nem máscara a gente utilizava. Mas para mostrar que a gente estava conectado com as pessoas, que tinha empatia. Porque quando eu saí de casa também, eu tinha medo do que ia acontecer. Porque eu não sabia, o vírus era ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia a forma que ele se proliferava, como é que você ia responder se tivesse o Covid naquele momento. Eu acreditei nas medidas, conversando com os médicos, com os especialistas, que a gente estava adotando medidas de controle naquele momento, né, muito ligado com a MS. Acho que a MS fez um trabalho legal. E estar conectado com as pessoas vendo o líder lá, vendo que ele estava junto com eles, com um monte de medo, um monte de preocupação. E aquela questão, ele chegava em casa, tinha que tirar a roupa, tomar banho, deixava a roupa lá de fora. Né? Na época eu tinha um transporte com motorista, eu dirigia o carro para ir lá na planta. E a gente precisava manter as operações, né? Eu trabalhava numa indústria que a gente precisava da operação, até para a questão médica e tudo, né? A produção de níquel precisava dessas questões todas, então era importante todo esse processo. Mas uma coisa que eu aprendi muito voltando um pouco, né? A valorização da vida. A vida é uma questão inegociável.
todo mundo tem o seu valor, né? E quando você convida as pessoas para trabalharem demonstrando, né, que várias organizações, não só onde eu trabalhei, estabeleceram medidas de controle, fiscalizaram as coisas de forma correta, e você estava ali junto com eles, eu acho que é uma forma legal de você criar empatia. Demais. Porque é muito fácil quando você cobra, pede algumas questões, mas você não vivencia o dia a dia. Eu acho que você vivenciar um pouco do que as pessoas estão sentindo, estão sofrendo, é extremamente importante. E eu tive a oportunidade na época, eu acho que isso, as empresas, as iniciativas privadas fizeram muito isso, de contribuição com os municípios. Né? Os respiradores, eu lembro quando a gente fez a doação de respiradores, de álcool, de máscaras. Então, assim, acho que foi uma forma muito, muito importante de mostrar o valor da vida. A vida nossa, ela é única e ela é super importante. E eu acho que o líder, ele não pode ter dúvida com relação a isso. Exato. Você tem um papel importante de cuidar da vida das pessoas. Exato. É que a próxima pergunta, né? Como equilibrar a pressão por resultado e cuidado com o time de operações de alto risco. É o que você falou, é hierarquia. Toda a sua frase, você falando, cara, tem hierarquia. A vida é mais importante. Depois a gente vai falar do resto. Eu acho que é isso que você falou. A gente também conversou aqui no Francamente com uma mulher que foi diretora de operações numa usina, e ela falou isso, cara, meu indicador que eu não dormia era acidente. Todo mundo que tinha operações seguras a gente educava, não tá seguindo, a gente vai ter que desligar, porque não é negociável, vocês não estão vindo aqui para morrer, não estão vindo aqui para perder um pedaço do corpo, vocês estão vindo aqui para trabalhar. É um pouco disso, né? Não, acho que a vida é inegociável. A gente como líder, como empresa, a gente quer as pessoas trabalhando com a inteligência delas. A gente não quer o tempo. Eu estou trabalhando 15, 16 horas. Isso não está correto. Você tem que trabalhar 8 horas, trabalhar da melhor, te entregar o melhor resultado. É uma questão que eu queria falar. Seja o melhor que você faz nas 8 horas que você está atuando. Tente entregar seu resultado com 8 horas, 9 horas, 10 horas, dependendo, 12 horas até que tem turnos aqui. Porque eu acho que esse que é o ponto, sabe, de estar trabalhando. Porque pressão, eu acho que as organizações, elas vivem de metas, vivem de entregas de resultados. É uma competitividade que você tem no mercado de várias formas. Mas você não tem que associar isso a você estabelecer limites que você tem que ter. Você tem que ter os seus limites. Pressão não quer dizer que você vai trabalhar fora dos limites. Pressão não quer dizer que você vai trabalhar descumprindo uma regra de segurança. Pressão não quer dizer que você vai deixar de cumprir os procedimentos operacionais, as metodologias. Você tem que fazer isso tudo respeitando. Então, e aí eu acho que faz um link um pouco com melhoria contínua, né? Porque você tem que buscar melhoria de produtividade, você tem que reduzir incertezas, você tem que evitar perdas. Eu acho que todo o processo, né, que a gente está falando um pouco sobre melhoria contínua, participa desse processo. Mas nós não podemos nos enganar. Que tem algumas armadilhas ao longo disso, né? Eu ganhar um tempinho para mim quebrar uma regra de segurança. Pô, eu tenho que passar por isso aqui, mas eu estou de noite no turno, sozinho. Ninguém está me vendo. Eu vou fazer isso porque eu acredito ou porque é certo. Então eu falo muito isso. Eu acho que a segurança não tem que estar na cabeça. Tem que estar no seu coração. Verdade. Você chega para trabalhar, você fala assim, pô, eu tenho que voltar para casa, eu tenho meu filho, tenho minha filha, tenho meu marido, tenho minha esposa. Eu tenho uma vida lá fora, tenho meus pais, eu tenho sonhos que eu quero fazer. Então, o trabalho é um meio de vida, não é só vida. Uhum. Então as pessoas às vezes confundem isso. Então, para essa questão dos valores pessoais, você não está utilizando a pressão para você estar quebrando essas regras. Você tem que respeitar as regras. A sua disciplina, eu acho que um pouco dessa parte de gestão, que eu falo muito grande, é disciplina. A disciplina começa em você seguir realmente as metodologias de segurança, os padrões de segurança para que isso aconteça. Então, isso assim, eu não vejo uma disfunção disso. Eu acho que as empresas hoje estão mudando um pouco disso. As lideranças, de uma forma geral, elas entendem esse valor da vida como uma questão prioritária dentro das organizações. E o interessante, né? Empresas seguras produzem mais. Olha que interessante. Sim. Olha que interessante, né? Para assim, não, se eu tenho que ganhar tempo para mim, se eu for fazer com segurança, eu vou perder tempo. Não. Se você tem realmente segurança, você vai conseguir produzir mais. Não tem essa. Não é um dualismo, né? Não é uma competição. Né? É uma complementação com relação a Exato, e produz mais, tem menos afastamentos, as pessoas não se machucam, você não perde funcionários com ambiente de conhecimento respeito. tácito.
ambiente de respeito. Se a pessoa vê que você está respeitando a vida dela, ela respeita da outra também, vai ter menos esculacho, concordo, vai ter menos quebra de equipamento, Nossa, concordo 100%. É um super hábito positivo. Exato. O negócio vai crescendo. Tem as questões que estão decrescentes, mas aí você vai criar um ambiente realmente de melhoria, de evolução, e é possível. Total. Eu trabalhei em organizações, é totalmente possível. Total, mas eu acho que é uma coisa basilar, é um dogma. Fala assim, não vai existir operação insegura, ponto. Não, mas vou ter que perder mais tempo. Tá bom, tudo bem, perde, a gente vai entender como a gente consegue melhorar e ser seguro, mas não vai deixar de ser seguro. E uma coisa interessante, você perguntou sobre a questão da pandemia, essa empresa, essa organização que a gente estava na época lá, na época da pandemia foi onde a gente teve os melhores resultados de segurança do período. Olha só. Porque eu acho que passou por todo um processo. Primeiro, de ter uma segurança psicológica, as pessoas se sentiam seguras de estar trabalhando num momento de muita incerteza. Às vezes sua cabeça estava preocupada se seu filho estava com Covid, você estava num teste, seu parente estava com alguma questão, um amigo seu. Quer dizer, todo mundo estava passando por uma pressão muito grande. Não do trabalho, mas realmente de saber do amanhã. Será que eu vou estar vivo? Será que se eu contrair o vírus, como é que isso vai acontecer comigo? Mas quando você realmente tem uma empatia de entender que as pessoas são seres humanos que têm essas questões, você cria um ambiente de respeito, um ambiente onde essas questões são percebidas, você consegue ter uma operação que manteve os seus números íntegros de produtividade e sem acidentes. Exato. Então, só para fechar esse ciclo, eu acho que é muito interessante. Eu acho também, eu lembro da pandemia, eu encontrei Covid, acho que foi em julho de 2020. Eu tinha mais problema de crise de ansiedade do que do Covid em si. O Covid, eu lembro que eu fui 2 vezes para o hospital, coração de 140, mas eu falei, cara, eu corro, eu tenho um bom condicionamento, deve ser falta de ar do Covid e tal. Daí a médica falou, não, a gente olhou tudo, não é isso, você está com crise de ansiedade. Aí tive que tomar um remédio, o calmante foi maior efeito do que o astro, as coisas que tinha lá para Covid, porque foi crise, tá todo mundo extremamente ansioso. Era um. Nossa, não quero nem lembrar. Mas vamos para papo bom agora, de excelência operacional, que a gente gosta bastante, nossa área. Você foi reconhecido como um dos melhores general managers da empresa e liderou a agenda global de excelência operacional. Facinho, ó. Time na África do Sul, Chile, Peru e Austrália. Como transformar boas práticas locais em referências globais? Então, essa pergunta é bem interessante. Virgílio, assim, eu acho que todo o processo, né, ele tem uma estrutura muito bem montada. Né? Eu entendo que primeiro você tem que ter uma disciplina muito clara. Acho que todos os processos têm que ter uma disciplina. Você tem que ter... E a rotina, a disciplina, ela é chata. O brasileiro, principalmente, na nossa cultura, a gente gosta de inovar, gosta de fazer diferente, gosta de se adaptar. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia, vou fazer dessa forma e tudo. Mas a disciplina é importante. Eu acho que a disciplina ela é importante para a segurança, ela é importante para que você tenha a entrega dos seus resultados de forma adequada. E num processo, né, industrial, seja qual processo tem, uma coisa interessante é a variabilidade. Você tem que ter um processo que ele tem que ter uma constância no processo. E assim, às vezes fala assim, a média é uma coisa interessante. A média é boa, mas às vezes você está com a cabeça na geladeira e o pé no forno, né? Então, assim, a média, a temperatura está boa, mas os dois lados estão sofrendo, né? Porque as duas coisas são muito intensas, você não consegue lidar com frio muito grande ou com calor muito grande. Então, eu acho que o primeiro ponto é você realmente trazer uma estabilidade, você trazer realmente uma rotina, né, dentro desses processos. E a partir daí, de você sustentar a sua rotina, sustentar essa estabilidade, você começar a trabalhar dentro da sua carta de controle, você tem ali a sua variabilidade, né? Então, o que é causa especial, o que é uma causa comum, o que está fora daquele seu range, ou porque é uma causa especial, é uma tratativa. Ou eu tenho causas comuns que estão ali dentro do range. Então, tratar as duas questões, para mim, são questões que são muito interessantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha experiência também, você nunca é uma unidade única.
Eu trabalhei muito tempo de manutenção, trabalhei em operação. Sempre tem aquele dualismo, operação, manutenção, ou produtividade, eu tenho consumo, eu tenho custo, que sempre tem, às vezes, algum processo mais crítico, né, que sua margem é muito pequena. Então, assim, você sofre várias pressões ao longo do processo e eu acho que sua disciplina, a metodologia, eu acho que é importante você ter realmente ferramentas que utilizam para te suportar, são coisas interessantes. E aí, para mim, eu gosto muito de falar da questão das ferramentas, eu acho que é uma caixa de ferramentas. Né? Você tem várias aplicações. Né? Seja lá dependendo dos belts. Eu vi até um post de vocês lá do o White, o Yellow, o Green, Master Black. E, assim, cada um DMAI que você tem. Aquilo ali para mim são ferramentas. A metodologia para mim é uma ferramenta. Uhum. Você tem que saber acessar a sua caixa de ferramentas e saber que ferramenta você vai usar. Porque se você usar uma ferramenta errada também é muito complicado. Às vezes um problema simples, com PDCA de 4 etapas você consegue resolver, um ver e agir, você consegue resolver um processo. Você vai pegar talvez uma metodologia de Master Black, você vai estressar quem está tentando fazer uma coisa que talvez eu tenho muito mais para entregar do que fazer uma coisa simples dela. É isso. Então, assim, saber fazer esse balanço, eu acho que é um mecanismo importante de você ter a forma correta. E nessa experiência, né, quando eu estive na organização lá que eu era general manager, diretor de operações, mas lá fora, ela passou muito disso, porque eu trabalhei numa planta que ela foi a planta mais estável do grupo. Né, ao longo do processo. É a planta que atingiu, uma planta de metalurgia, para você atingir o seu nível de capacidade nominal. E a gente atingiu no menor espaço de tempo. Você conseguiu atingir aquele patamar. E não é só atingir, é você se manter. Uhum. Então essa estabilidade ela é importante. E aí é um processo de melhoria contínua. Você tem que trabalhar nas causas especiais, talvez são os problemas mais complicados, você tenta resolver talvez uma questão ali no turno de trabalho, a liderança chega no dia, avalia, não, realmente as medidas tomadas parecem ser eficazes, mas o problema tem uma repetição, eu já tenho que tomar uma medida um pouco mais... a planta, né? A planta no processo. E eu faço associação, pelo menos com a medicina. É a mesma coisa. Você tem ali uma questão simples, você toma uma aspirina, toma alguma questão, não, o negócio está ficando repetitivo, eu não estou tendo a mesma questão. Então eu tenho que usar mecanismos diferentes. Vou fazer um exame mais rebuscado, vou fazer uma tomografia, vou fazer até achar onde está o problema e vou tratar dessa forma. E eu entendo que os problemas têm a mesma questão dentro da empresa, sabe? Você tem que dar a dosagem certa e aplicar a ferramenta correta para que as coisas ocorram nisso. Né? Você fez a pergunta no Brasil e fora do Brasil. É a mesma coisa. Porque é interessante, tem culturas diferentes, eu estou falando essa questão do brasileiro. O brasileiro tem uma cultura muito de inovação, de buscar alguma questão, mas o brasileiro é disciplinado. O brasileiro, quando você tem práticas que são colocadas, eu já ouvi isso na empresa que eu trabalhava anteriormente, que o brasileiro, ele em comparação, três culturas, o brasileiro, o sul-africano e o australiano. O brasileiro, quando você tinha um projeto novo, alguma questão toda, algum desafio, ele falava assim, não, eu entendi e vou fazer. Mesmo sem saber, mas ele ia fazer. Porque ele tinha essa... É natural da cultura dele, não, eu vou tentar, eu não vou fazer. O australiano é um pouco mais radical. É não e não. Eu não concordo, não vou fazer e não faço mesmo. Né? Então, quer dizer, não tem essa questão de falar. E o sul-africano é um pouco contrário. Ele falava que fazia, mas não fazia. Entendi assim. Não, eu vou fazer, mas na hora de fazer, eu não acredito nisso, não faz sentido e tudo. Então, assim, para mim são culturas, né? E aí nenhuma questão pejorativa falando que uma é melhor que a outra. São culturas, tem que respeitar tudo isso. Mas quando você lida com culturas, com diferentes questões culturais, é importante você estar dedicando aí. Aí volta na questão da empatia. Exato. Você tem que estar conectado com as pessoas. Exato. Você tem que entender o que as pessoas acreditam e quem não acreditam. E aí, em cada caso, você tem que fazer. Né? No caso do australiano, ele falou, então nós temos que tentar o tal do buy-in, né? A questão de comprar a ideia. Você realmente demonstrar, né? E aí entra numa questão, você falou até um pouco de autoridade, quando você é líder, você é um diretor de operações, é um gerente geral, você tem a gestão por autoridade. Então você é o dono do processo. Crachá na mesa. Crachá na mesa, hierarquia você manda fazer, tá lá e tudo. Isso muitas das vezes é importante. Algumas vezes você tem a gestão por influência. Que muitas das vezes é o papel que tem da melhoria contínua e tudo. Total. Você tem que convencer para fazer. E muitas das vezes eu lembro que tive um chart interessante que eu vi do pessoal da empresa internacional que mostra isso, né? Tá lá um rei numa guerra com a espada tentando brigar. E o consultor está chegando ao lado, né, o cara de melhoria contínua, com
uma machine gun, uma metralhadora. Falou, cara, você vai ganhar a guerra se você usar essa. Não falando alusão à guerra, mas assim, você tem um mecanismo que você pode usar. Só que o cara falou assim: não, eu não tenho tempo para isso. Eu estou com um problema, eu estou tentando resolver. Eu acho que isso é um pouco que os líderes têm que ter. Você também tem que saber o momento de parar. Isso tem que fazer parte da metodologia da empresa, das ferramentas, dos processos de melhoria contínua, para você buscar ferramentas, buscar inovação para tentar resolver um problema. E muitas das vezes as pessoas ficam muito bitoladas. Não, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho isso. Então, assim, isso para mim, essa chart ela é muito interessante, que mostra um pouco desse processo. Né? E eu acho que essa questão da gestão por influência, independente da cultura, e eu acho que as pessoas em si, elas querem fazer as coisas corretas. Então, assim, eu tenho exemplos de projetos que a gente fez na África, na própria Austrália, que quando as pessoas realmente entendem a causa, você tem que entender a causa. Por que eu estou ali? Por que eu estou fazendo parte desse processo? Você consegue demonstrar isso. As pessoas compram a ideia. Então, eu acho que para mim é assim... E aí volta de novo, né, cara? O ser humano é uma máquina fantástica. E você sabendo estimular, sabendo motivar, criando um ambiente de respeito, e se eles quiserem fazer, você supera qualquer desafio. Exato. É que eu falo sempre, ninguém sai de casa pensando em esculhambar uma fábrica. Ninguém sai de casa falando, nossa, que legal. Hoje eu vou fazer todo mundo de palhaço e deixar os clientes esperando. Ninguém sai. Acho que é o que eu sempre... O começo da vida profissional minha foi muito ligado à melhoria, a projeto, essas coisas. E a liderança que eu tive que desenvolver na Marra assim, foi exatamente por influência. Você tinha que ter conversa, ouvir, uma escutativa, identificar qual o objetivo que aquela pessoa tinha, amarrar esse objetivo ao projeto. Mas o projeto parecia uma medida provisória, o projeto, né? O projeto não tem a ver... Não, gente, mas tá todo mundo lá, tá com um problema de barulho na fábrica. Então, puxa, se a gente não estruturar isso aqui, a gente precisa arrumar a máquina para aproveitar também reduzir o barulho, nós não vamos conseguir que eles comprem e eles não vão fazer. Agora, se a gente conseguir encaixar, que não vai aumentar o custo, nada, encaixa o barulho também, vai ser legal, eles vão entender e tal. É um desafio em todos os continentes, né? Não, e assim, uma coisa que você comentou, eu estava lembrando um pouco do meu início de carreira também, eu lembro assim, quando eu comecei a migrar um pouco dessa parte, ainda era técnica, mas não era tanto de gestão, mas era de aplicação de ferramentas. Eu lembro que a gente estava lá com... Não sei nem se você vai lembrar tal do MASP, né? Metodologia de Resolução de Problemas, que é o PDCA de 8 etapas. Eu lembro que a gente fazia... Eu era líder desse processo na época, né? Eu era engenheiro, eu tinha formado recentemente em engenharia e cuidava dessa parte de faculdade, e a gente tinha lá os seminários anuais, né? Da gente fazer a apresentação dos trabalhos e tudo. Era muito bacana, cara. E assim, na época não tinha slide, você tinha que pegar aqui, projetar. Eu lembro. Preparação daquele material, poxa, eu lembro que na época tinha um programa lá chamado Massaranduba, que tinha um pitbull. Eu levei meu pitbull um dia para a fábrica para fazer a apresentação do meu trabalho utilizando uma questão nesse sentido. E assim, o quanto que você vê de energia positiva das pessoas, o que você vê de energia legal, né, de estarem entregando um trabalho, um esforço que eles tiveram, né, um CCQs. Isso tudo motiva muita gente, sabe? Então, assim, eu acho que as oportunidades que eu tive na minha carreira, eu acho que as metodologias de melhoria contínua está realmente criando um ambiente de poder colocar as pessoas com um pouco de conhecimento, um pouco de uso de ferramentas adequadas, né? Isso tudo traz um resultado muito bacana, sabe? Então, trazer educação, né? Isso que é bonito, né? É considerar que o colaborador ele faz parte da empresa como pessoa, como alguém precisa ser educado. E a inteligência está com eles. Exato. Tem muita solução, que às vezes você pode ter um engenheiro, pode ter um expert. Mas tem solução que está ali no dia a dia, está na observação. Todas essas metodologias, fala ali no análise, observação. Você olhando o problema com um olhar diferente, eu acho que a questão da educação e da capacitação é como se fosse um óculos, sabe? Você coloca um óculos, você começa a ver... você começa a colocar, poxa, eu estou vendo coisas que eu não estava vendo. Eu acho que a questão da educação, do conhecimento que a gente traz, a gente começa a ter uma atualização da forma como a gente vê as questões, você começa a questionar. Você começa a falar, poxa vida, eu faço isso aqui de uma forma, eu poderia fazer isso mais rápido, poderia fazer isso melhor. Né? E a inovação traz um pouco disso, né? De como é que você consegue ter essa disponibilidade, ter essa iniciativa de começar a olhar as coisas de forma diferente. Pô, o que eu posso fazer diferente aqui? Então, aguçar isso na equipe, aguçar isso nas pessoas,
é uma questão que tem um valor. Porque a pessoa está ali o dia todo. Ele está fazendo aquilo ali. É. E ele interage com aquilo, ele tem amor por aquilo que ele faz. Então você cria um ambiente e você consegue fazer isso, poxa, o resultado é fantástico. A gente brincava, toda vez que a gente começa um projeto ou a gente começa um treinamento, eu sempre brincava e falava assim, gente, o que nós estamos... A gente usava uma outra analogia, mas igual a do óculos, falou assim, olha, a gente tá falando aqui, tem onda, tem micro-ondas passando, tem UV passando, tem radiofrequência passando, tem onda eletromagnética passando, tá passando um caminhão de coisa aqui entre a gente. Tem micro-organismo, tem vários tipos de moléculas de ar, só que a gente não tá vendo. Agora, se eu coloco aqui um rádio, eu começo a pegar determinada frequência. Se eu coloco um receptor de Wi-Fi, eu pego o Wi-Fi. O que a gente traz nas ferramentas é justamente isso, coisas para vocês sintonizarem. E aí, o que eu acho... você pegou essa época, eu acho que foi a melhor época assim, para a indústria no Brasil, a questão do CCQ, porque era uma coisa compartilhada. Uhum. Era qualidade, era todo mundo conversando, era colocar aquilo na agenda, era trazer exatamente o que era a pegada do Taishi Ono lá, da Toyota, de gente, vamos olhar, não vamos comprar a melhor máquina, não vamos importar, vamos olhar o que a gente tem, vamos aprender primeiro, não adianta nada de comprar outra, mas fazer errado igual. Eu acho que isso tá deu uma perdida, não sei se você sentiu isso. Principalmente fora da fábrica, eu senti que a pessoa às vezes tá muito, como diria o Deming lá, querendo a pílula instantânea. Não. De tomar a pílula, um software, eu quero um software com IA, com XA, com Beabá, com tudo que vai fazer e vai pensar. Mas e o banco de dados? O banco de dados ele vai construir. Perdeu um pouco essa paixão, acho, né? Da educação do pessoal. Eu acho que sim, acho que é um efeito natural, né? Você ter mais tecnologia. E são coisas que trouxeram, né, a questão do Big Data, né? Quer dizer, você ter ferramentas para. Porque assim, eu acho que tem que saber separar bem, na minha visão, sabe, Gil? Eu acho que tem uma questão do processamento mental onde você tem que ter o ser humano com a sua inteligência tentando analisar aquilo lá. Estruturar hipóteses, ver aquilo ali. Mas ele fala assim, puxa vida, eu não consigo monitorar 50 variáveis ao mesmo tempo com a variabilidade. Pô, eu vou pegar um computador, vou pegar um sistema para me ajudar. Mas eu tenho que entender que aquilo ali é meio. É o meio para mim buscar o resultado. As pessoas às vezes confundem o meio com o fim. Exato. Ou então acham que aquilo é mais importante. Não, aquilo ali é uma ferramenta. Entendeu? Uma carta de controle que você fazia na mão mesmo, né, no papel milimetrado, para fazer aquela questão, que era coisa do passado, não tinha computador, não tinha nada. Você tem computador, você tem informação, você tem sistemas de automação que te trazem toda a informação, mas aquilo ali é ferramenta, aquilo é meio. Eu acho que esse é o grande ponto. E muitas das vezes eu concordo com você que eu falo até dos engenheiros mais novos, né? Assim, você já vem com uma carga de tecnologia tão grande que você talvez perde um pouco dessa questão, ou você acelera esse momento que você não vivenciou, que talvez nós vivenciamos, eu um pouco na minha década, você algumas 2 ou 3 décadas depois, que talvez hoje as novas gerações não estão tendo. Mas elas têm que entender que todo esse processo é militar. Militar, por exemplo, é um exemplo. Eu não sou da época da regra de cálculo, mas eu sabia que antigamente a regra de cálculo não tinha calculadora. Eu ainda peguei calculadoras mais avançadas. Mas toda essa questão da evolução que teve, do processamento que teve, a gente não pode perder a capacidade do seu modelo mental de pensar. Exato. Porque senão a gente fica meio que vítima desse processo. Exato. E a gente vai e perde um pouco desse processo. E aí eu acho que isso também traz uma questão muito da liderança. Porque as pessoas que estão ali no chão de fábrica, que estão lá, elas precisam desse processo. Da empresa a gente chamava de CCQ, chamava de Grupos de Melhoria Contínua. Mas a manutenção desse processo dos white belts, de você criar realmente ali o conhecimento simples ali do PDCA de 4 fases, do ver e agir, de você aguçar nele essa capacidade de inteligência que eles têm. Porque eu acho que essa democratização da gestão, essa democratização dos processos de melhoria contínua, isso não pode perder. Porque muitas vezes as pessoas não têm tanto acesso a essa informação. Elas estão no dia a dia. E você pode evoluir esse processo. Acho que, mais do que nunca hoje, você vai ter pessoas já com formação básica, com 1º, 2º grau, né, até faculdades, trabalhando no chão de fábrica. Então você tem que realmente saber explorar esse processo e é uma forma também de você conectar as pessoas. As pessoas gostam de ser engajadas.
Porque hoje, as gerações hoje, elas têm uma relação de capital e trabalho totalmente diferente. Exato. Na minha época, as pessoas ficavam, pô, queria aposentar na empresa, trabalhei 30 anos. Né? As gerações hoje, eu quero o meu conhecimento. Eu aprendi o que eu tinha que saber daqui, eu quero coisa nova, eu não quero mais isso. E tá tudo bem. Entendeu? Então hoje, talvez eu acho que o grande momento que a gente está vivendo hoje nas organizações, você tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo na mesma organização. Como é que você equilibra isso? Como é que você cria um grupo de trabalho onde você precisa ter pessoas, talvez, tem a geração Z, Y, né, que tem contribuição, né, o etarismo, quer dizer, você pode ter pessoas que têm experiência que podem ser importantes, mas tem pessoas que têm nova tecnologia, são multitarefas, conseguem trabalhar com uma série de questões lá, mas que não têm o tempo. Elas querem ficar um tempo ali e sair. Né? A relação delas é uma relação diferente. E aí, para mim, todo esse balanço é você saber entender como é que você gera isso. Hoje a gente vive num ambiente multiracional. Eu tenho que me adaptar a isso. E eu acho interessante que eu pego esse exemplo em casa, né? Porque eu falei que eu tenho filhos, netos, então assim, eu tenho de A a Z. Eu tenho neta de 5 anos, eu tenho neto de 18, 19 anos, tenho filho de 37, 36 e 26. Então, assim, querendo ou não, você consegue perceber como é que essas questões são importantes. E como é que você consegue balancear? E é possível balancear isso. E você tem que saber, como líder, explorar o melhor recurso que você tem dentro da sua organização. Exato. Todo mundo pode dar essa contribuição. Exato, isso que eu acho importante. Indo para o nosso próximo bloco de sustentabilidade, meio ambiente aqui, ESG, algumas perguntas interessantes que vieram para a gente. Você viu a transição da pauta ambiental como uma obrigação para o ESG como estratégia. Sustentabilidade hoje está sendo visto como custo ou vantagem competitiva? É vantagem competitiva. Isso Total, não tem mais né? dúvida nenhuma. Isso tem várias pesquisas aí de órgãos e empresas que realmente investiram em sustentabilidade e estão tendo um diferencial. E assim, não só no trabalho de produtividade, melhoria, as melhores empresas para trabalhar. Eu li um post no final de semana até da empresa que eu estava, ela foi segunda colocada, e tem um post colocando lá, né? Primeiro é segurança, segundo ESG. Quer dizer, as empresas estão vendo isso como valor. A sustentabilidade é um valor agregado. Porque uma coisa que... O mundo não aguenta mais, não né? Não aguenta mais. E assim, qualquer organização que tem, você está inserido no meio de uma comunidade. E uma coisa interessante, né? Quer dizer, as empresas têm um ciclo de vida. 30, 40, 50, 100 anos. Elas estão instaladas em centros que têm comunidades, sejam urbanos, sejam rurais. E eu acho que é uma questão que a gente tem que ter respeito às comunidades locais. Então, assim, eu acho que o ESG ele vem para mostrar para assim, gente, não dá mais para fazer o capitalismo, a geração de renda sem você estar fazendo de forma sustentável. Então, a escutativa, você realmente está com seus projetos, tem que ter escuta, tem que ter o contexto da sustentabilidade, tem que ter contexto ambiental para ser sustentável. Não tem mais como não fazer isso. Então, assim, eu vejo como investimento e muitas pessoas ainda acham que isso é uma questão muito mais de custo. Isso, blá, 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 moda. Isso já passou, modinha e tudo. Eu acho que sustentabilidade, e eu, nos últimos anos, eu vivenciei isso de uma forma muito, muito clara. E você tem que conectar com as pessoas. Você conectar com a comunidade, conversar com as pessoas, com comunidades tradicionais. É muito legal ver isso. Você ter essa escuta, ouvir. Né? E é interessante que não existe competição. Eles não estão ali brigando. Eles querem ter a voz, eles querem ser ouvidos, eles têm que ter valor, e esse valor tem que ser feito. Muitas das vezes a gente não fazia isso. Isso foi um grande aprendizado da todo mundo corporativo, de realmente... eu concordo com você, no primeiro momento era uma questão muito custo, é bonito fazer porque tem que ser feito. Hoje não. Hoje é um fator crítico de sucesso, ser uma empresa sustentável, para você ter sucesso e ter perenidade onde você faz. As empresas não vão ter perenidade se não fizer isso. Eu acho que fica às vezes numa discussão, aí falam da PEC da devastação, a PEC da não sei o quê. Gente, todo mundo tá com o mesmo objetivo, não existe mais, não dá mais, acabou o espaço, né? Tipo, se eu vou lá e vou destruir tudo, vou pagar a conta. A gente vê várias empresas que aconteceram problemas graves porque foram lenientes, esse tipo de coisa. Além de ter gasto muito mais do que ela economizou sendo leniente, passando por cima de um checklist, de um protocolo, reputacionalmente acabou com a empresa.
não vou citar para não dar problema, mas tem umas que estão aí tentando ser vendidas a sério, faz anos, a ação já não vale mais nada e não tem o que fazer. Acho que tem que voltar e falar, gente, todo mundo tá junto aqui, o objetivo é todo mundo gerar riqueza, mas preservar, ter continuidade. Eu acho que é um caminho sem volta, não tem mais como voltar. E assim, realmente a responsabilidade socioambiental das empresas, das organizações, tem que ser um dos pilares, né, de qualquer organização para poder, primeiro, sobreviver, né, e depois dar plenidade ao seu processo. Isso, para mim, é uma questão que não tem muita discussão. Sine qua non. Sine qua non. Não, eu vim da mineração. Mineração é uma atividade que tem realmente uma percepção. Eu vou falar percepção porque às vezes o cara de mineração está falando dessa forma. Mas a gente tem que entender, né, os impactos, positivos ou não, e as compensações têm que ser feitas de uma forma muito clara nesse processo. Porque hoje o processo de licenciamento ambiental não é mais uma questão só de um papel, um documento que você tem do governo para fazer isso, que te dá uma autoridade para você operar. Hoje, a licença social para operar, ela tem uma força muito mais. Claro. Você não pode mais desenvolver nenhum projeto, seja de mineração, seja de qualquer outro tipo, se você não tiver, né, a validação, a aprovação e ter essa escutativa com as comunidades. Elas têm que fazer parte do processo. Elas querem crescer, elas querem prosperar, elas querem se desenvolver, mas com respeito. Então, essa responsabilidade que é feita hoje com todo esse trabalho de ESG, eu acho que é um processo natural. Eu acho que a gente fez muita coisa no passado que não era predatório. A gente até chegou a falar mais cedo, né, sobre garimpo e tudo. Eu acho que nas últimas décadas a gente teve uma evolução muito grande. E a gente viu que a gente fez muita coisa no país, né? O aquecimento global, né? Toda a questão das emissões, combustíveis fósseis e tudo, isso está trazendo agora uma aceleração para a gente se readequar a tudo isso. Os carros elétricos, carros híbridos, isso tudo é natural. Porque, e aí eu acho uma coisa interessante, sabe, o Virgílio? Você não é nem porque eu quero uma empresa, eu estou preocupado com o meu business. E as gerações futuras? Meus netos, meus bisnetos, o que eu quero para minha família daqui 100 anos? Então, acho que tudo traz um pouco dessa questão de qual que é o meu papel hoje? O que eu quero fazer hoje realmente de forma responsável? Qual legado? De forma, qual legado? Eu vou usar essa palavra. Qual que é o legado que eu quero deixar nessa vida? Nossa vida é limite. Nós temos limite. Eu vou ver tantos anos, 50, 60, 70, 80, 100 anos. A gente não sabe o tempo. Mas o que eu vou deixar? O que essa geração de hoje, né? O que essa população que está vencendo hoje quer deixar para amanhã? Acho que são coisas que a gente tem que questionar e ela tem que ser parâmetros, né, para a minha tomada de decisão. Isso tem que ser um valor. Se for um valor meu, que eu tenho que acreditar, que eu quero ser sustentável, que eu quero ter realmente alguma coisa que eu possa dar orgulho para os meus tataranetos, eu tenho que fazer hoje. Depende de mim. Exatamente. Aqui a próxima pergunta, né? Que na mineração a água é um ativo sensível. Como equilibrar a produtividade e responsabilidade ambiental com os tempos de escassez hídrica? Está desenvolvendo demais isso, né? Recuperação de água, Isso tem demais e assim, na empresa onde eu estava, a gente já tinha lá uma mineração que chama waterless, sem água. Mineração sem água. Tem processos hoje que já tem isso. Primeiro porque a prioridade da água é para o consumo humano. Então isso nós não tem como competir. Qualquer processo de licenciamento ambiental, você tem que identificar onde é que você vai ter a aquisição de água e o tratamento da água e como é que isso vai ser feito. Então assim, isso tudo acho que ele é muito bem mapeado, muito bem estruturado com relação a isso. Mas independente disso, eu acredito que você desenvolver processos, né, para utilizar menos água. Um processo mineral precisa de água, né? Mas hoje tem processo que você consegue fazer isso sem água. E aí eu acho que tem o papel da melhoria contínua, da inovação, né? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso trazer de novas alternativas para que eu possa fazer um processamento mineral sem utilização de água? A água é um recurso escasso, eu não tenho mais como usar isso. No Brasil, nem tanto. Na África do Sul, por exemplo, você tem escassez de água muito grande. Então, um exemplo claro que a gente vivenciou lá, você não tem água para o consumo humano. Caramba. Então, assim, você tem os períodos de seca lá, são secas terríveis. Você chega para a operação lá, você tem problema de energia lá por questões hídricas. Não é o caso do Brasil que tem escassez hídrica, mas você tem que ter toda
um processo, né, de desenvolvimento, tem que estar na sua estratégia de crescimento. Você ter processo, você não utiliza água. A água é escassa, a água é limitada e a prioridade dela é para o consumo humano. Então, isso para mim tem que estar... O consumo humano é até animal, mas ela não é para os processos industriais. Então, eu acho que isso tudo traz uma necessidade, né, de desenvolvimento de novos projetos, de novas alternativas. E a inovação entra como um papel importante, fundamental nesse processo de buscar coisas novas, né, trazer coisas novas de processamento. Mais eficientes, mais né? eficiente, não tem como não fugir. E tem um campo absurdo, né? O Brasil é muito bom nisso, né? Nossa, tem demais. Acho que o Brasil, eu trabalhei uma época na indústria de fertilizantes, né? O Brasil tem terras aráveis, os Estados Unidos não tem mais terras aráveis, né? Eles falam que é muito o celeiro do mundo, é o Brasil e a África, né? Então, e a gente tem água no subsolo do país, que é o aquífero Guarani. Aquífero Guarani Então, assim, como utilizar, como usar valor nesse processo como um todo? Tá? Então, acho que são questões estratégicas que têm que ser discutidas. Vai ter a COP30 agora em Belém, mês que vem. Acho que vão ser discutidos uma série de parâmetros nesse sentido, de como é que a gente prepara o mundo para ser mais sustentável. Acho que é uma questão que vai além disso. Eu acho que já está mudando, exatamente. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando descobriram o aquífero e tal, um dos afloramentos dele é em Rio Claro. Então o pessoal de Rio Claro, que eu sou de Rio Clarense. E aí era muito, não, então se acabar a água a gente fura aqui, manda ver e pau. Hoje mudou isso, graças a Deus, assim, essa consciência, peraí, não adianta eu ir lá, descer uma broca de perfuração de petróleo, furar o aquífero e tirar a água. Não, calma, ele tem todo o equilíbrio que o aquífero tem, então temos que entender e tal. Acho que isso tá evoluindo pro bem, né? Não, tá evoluindo sim. Mas acho que o Brasil tem talvez não tenha tanta essa escassez hídrica no momento, mas tem alternativas que você pode utilizar, né, para justamente reaproveitar a água e ter um uso mais, recuperação de água, e tem alguns parâmetros que a gente tem na indústria de mineração, onde você tem parâmetros que você acompanha isso. Qual percentual de água você recircula, qual reaproveitamento de água, para justamente você eliminar a água nova, a água entrante que você tem no seu processo. Acho que faz parte todo o processo de evolução e de melhoria. E você acha que o Brasil consegue ser uma referência mundial em mineração sustentável? Não tenho dúvida, não. Eu sou apaixonado assim, pelo Brasil, pela mineração. Eu trabalhei em 3 grandes mineradoras no Brasil e não tenho dúvida. Eu acho que primeiro porque o Brasil tem muitos brasileiros. O ser humano brasileiro o povo brasileiro ele é diferenciado. É bom. O pessoal é bom. Eles são fora da curva. E eu entendo que a mineração aqui no Brasil ela está se desenvolvendo de uma forma muito responsável, né? E não só por questões legais, é por acreditar realmente que a sustentabilidade faz parte do ciclo, né, de sustentação de vida das organizações. Tem o IBRAM, que é um instituto, né, nacional que cuida disso, que tem uma questão de sustentabilidade muito bem feita, muito bem estruturada para cuidar disso. E a experiência que eu tive com outros países, eu acho que não é só no Brasil, não. Eu acho que nos outros países também tem essa questão toda de preocupação com sustentabilidade, porque eu acredito que teve uma mudança de mindset com relação, de metodologia, de pensamento, de responsabilidade social. Tem vários organismos que já fazem esse processo de certificação, que tem essa preocupação de ter uma empresa sustentável. Não, até a China está mudando também, está afastando as fábricas. Eu acho que essa transformação, esse processo todo geopolítico está acontecendo. Eu acho que todo mundo está entendendo que se a gente não fizer nada diferente, não é brincadeira. E se a gente não fizer, a geração futura vai fazer isso. Não vai fazer, tem que fazer isso. Porque hoje as gerações estão cobrando isso. Não dá para esperar. Muitas vezes eu postergava isso. Hoje não, hoje é uma realidade que eu tenho que fazer agora. Também concordo. Próximo bloco nosso, né, a transição entre a transição e o novo ciclo. É mais pessoal. Né? Tá. Você encerra um ciclo de 10 anos na última empresa e compartilhou uma mensagem de gratidão e propósito. As que a gente leu e ficou contente com a definição de liderança. O que aprendeu sobre si mesmo nesse processo? O que você poderia destacar? Então, na última organização, né, que eu fiquei 10 anos na Anglo América, acho que é uma empresa que eu tive muitas coisas positivas, porque a Anglo tem uma questão que para mim me faz muito bem, é a conexão com os meus valores. Então, é uma empresa que eu acredito,
como eu trabalhei em outras organizações, né? Trabalhei das minerações, trabalhei na Vale, trabalhei na CSN, que são empresas também fantásticas. O que eu trago de aprendizado nisso, sabe? Eu acredito que a liderança, ela tem que ser baseada em respeito pelas pessoas, né, na segurança, na questão de sustentabilidade, questão ambiental, questão de social. Isso tem que ser a fundação de qualquer questão. Né? Questão legal para mim é a questão natural, né? A questão de você fazer as coisas certas, de estar acompanhando as coisas de forma correta, né? Ter uma boa gestão de risco, é você entender que não pode dar certo, e você está preparado para isso, e sempre com um olhar muito grande das pessoas que estão dentro da sua organização, como das comunidades onde você está inserido. Então, isso para mim é o grande contexto. Né? As empresas, elas vivem de resultado. Então, você tem que entregar o seu estado financeiro, né, as suas margens, né, os investidores, eles estão alocando recursos, estão abrindo mão de colocar dinheiro no mercado financeiro para investir nas empresas. Então, você tem que dar o retorno para elas. E isso tem que fazer parte também da sua fundação desse processo. E aí, para mim, entra, quando a gente olha todo o conceito de segurança, de sustentabilidade e de melhoria de entrega de produtividade, seja para a redução de custos, seja para a melhoria do seu resultado, eu entendo que você tem que ter pessoas que entendam esse papel. Qualquer pessoa da organização tem que entender esse papel. Né? Seja segurança, seja meio ambiente, seja sustentabilidade, mas o resultado financeiro. Você tem que entregar o resultado, né, para o seu acionista, porque senão você não vai ter sustentabilidade. O negócio vai fechar, não vai continuar. Então, assim, é um processo que eles são complementares. Eles não são divergentes, eles não são competitivos, eles são complementares. E quando você consegue unir todos esses pontos e garantir que eles sejam complementares, que você consiga fazer a entrega deles, você consegue entregar resultados sustentáveis. E aí, para mim, é onde entra um pouco do que a gente está conversando aqui sobre melhoria contínua. Né? Acho que fazer uma conexão desse processo. Eu vejo todo o processo de gestão de melhoria contínua das ferramentas como uma forma de você saber maximizar o valor que foi investido no local onde você está. Porque todo projeto que você tem que fazer, você tem que colocar mais recursos. As empresas hoje não têm mais dinheiro. Exato. Elas não têm mais recursos. Então, assim, por que eu não vou explorar mais o que eu tenho lá dentro e buscar formas de melhorar continuamente o que tem lá, de maximizar o retorno daquele ativo que eu já tenho instalado lá? E aí, para mim, que entra toda essa questão. Né? Uma área segura vai produzir mais. Uma área ambiental vai produzir de forma sustentável. Né? E você tendo realmente mecanismo onde você vai melhorar a produtividade, você vai diminuir a variabilidade, você vai poder potencializar o resultado do seu processo, é onde eu acredito que você consegue fazer essas conexões. Né? É onde você gasta menos dinheiro. Exato. Onde você vai explorar talvez um recurso que é o capital humano, que talvez você não está explorando. Explorando no sentido positivo, não de explorar, de utilizar, mas de você realmente estar utilizando uma inteligência que está ali instalada, uma competência que está ali instalada, e que às vezes você, por não estar implementando um processo de melhoria contínua, não estar implementando um processo de CCQ, de belts, né, de Six Sigma, quer dizer, próprio processo Toyota de TPM, Toyota Process Production System. Você tem várias aplicações de você estar fazendo isso, onde você pode tirar o melhor resultado da sua organização. Eu acho que isso gera valor para a organização onde você está, você gera valor para a segurança, para a saúde mental das pessoas, porque elas vão se sentir mais bem valorizadas. Então, assim, eu entendo, tentando sumarizar um pouco o que você me solicitou, eu acho que as pessoas que fazem diferença. Você contrata consultor, você contrata equipamento, você contrata tecnologia. Mas se tiver pessoas engajadas, comprometidas, motivadas, com conhecimento correto, com a capacitação correta, você consegue tirar o melhor resultado das organizações. Ótimo Esse, aprendizado. para mim, é o aprendizado que eu tive. Né? Eu sempre pergunto um pouco de futuro. Né? Eu estou descansando, estou tentando dar um sabático aí, mas eu ainda quero, talvez mais 5 anos ainda estar no mundo corporativo, eu pretendo voltar a fazer isso. Eu tenho 2 questões que eu estou trabalhando em paralelo. Eu quero participar de conselhos, estou fazendo um curso, já fui conselheiro em algumas empresas, estou fazendo um curso formal agora. E uma questão que eu sempre gostei de fazer
é fazer coach ou mentorismo de jovens líderes. Que legal. Então eu fazia isso na empresa, né? Algumas pessoas que realmente me procuravam, eu faço com muito carinho. E é uma questão que para mim me dá muito valor. Eu acho que se eu fizer assim, deixar um legado, né, de poder ajudar, eu quero ajudar e quero retribuir tudo que eu tive hoje na minha carreira de aprendizado, né, de experiências. Né? Se eu puder ajudar, né, pessoas e tudo, é uma coisa que mais no futuro talvez eu queira fazer, me capacitar para isso. Mas eu entendo que é uma forma de eu retribuir um pouco do que eu tive. Eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tive muitos ganhos. E é uma forma de retribuir para jovens talentos, jovens profissionais. Se eu puder fazer isso, para mim é uma coisa que vai me engrandecer. Talvez em algum momento, né, mais à frente, eu não vou ter aquela energia de trabalhar numa empresa 8 horas, mas vai ter um grande papo, conversar, falar de carreira. E eu vou estar aprendendo, eu vou estar realmente oxigenando, né, meu cérebro, minha cabeça vai estar ativa. Mas eu vou poder estar ajudando as pessoas. E o mais interessante é que a maioria das respostas não sou eu que vou dar. Está dentro das pessoas. Exato. É só você criar essas questões. Mas o que eu comentei aqui um pouco, eu acho que quando você está num ambiente onde você consiga realmente ter seus valores respeitados e você consiga alocar sua energia para fazer o que tem que ser feito de forma correta, aí para mim é realmente usar o tempo para fazer as coisas corretas, eu acho que você tem tudo para ter uma carreira de muito sucesso. Vai ser muito legal, porque eu acho que eu posso elencar assim, toda a contribuição que os mentores que eu tive durante a minha vida teve para minha carreira. É muito importante, né? Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muita energia, muita vontade, muita coisa, mas uma baixa autoconfiança. E quando tem um mentor que fala, cara, tá certo, vai nessa, eu acho que é por aí mesmo, fala, nossa, agora eu vou, agora tá certo. Ou corrige aqui, ou corrige ali, são detalhes assim, né? Como você disse, uma pergunta inteligente, uma provocação, colocar a sua ideia em frente ao espelho, resolve já muito da sua própria visão. Acho que essa capacidade de fazer, de transladar ou de movimentar a perspectiva do mentorado, eu acho E uma coisa que eu aprendi, que até só fazendo uma contribuição que você comentou, Vigílio, todo o processo, né, de melhoria, de inovação, de avanço, ele às vezes ele pode dar errado. E uma coisa que eu aprendi também, a maioria das vezes dá errado. A tolerância ao erro é uma questão que tem que ser abordada. Exato. A gente tem que estar disponível para aceitar o erro, porque ele faz parte do crescimento. Né? Acho que uma frase célebre aí, não sei se é que o fracasso é o combustível do sucesso. Essa sempre foi uma frase que me marcou muito. Então, assim, muitas das vezes você acha que não deu certo um projeto, uma coisa não deu errado. Não desista, não. Aquilo ali pode ser um aprendizado para você aplicar no próximo. E eu acho que o grande ponto é você refletir, olhar para aquilo ali. O que deu certo? O que deu errado? Quais foram as contribuições? Quais foram os aprendizados que eu tive naquele processo? O que eu posso aplicar para mim no futuro? E tem uma coisa muito legal que é, se você pega alguma coisa que você desenvolve, que 20% das vezes dá certo, que é uma baita de uma taxa para uma carreira, para uma empresa, as pessoas entendem, pô, beleza, apliquei e deu errado. Calma, né? Tipo, você teve um negócio que 20%... E como é um pouco do causa comum especial que você falou, eu acho que eu vejo muitas pessoas atribuindo a competência quando dá sorte, quando dá certo, e ao azar quando dá errado. Não é isso. Os dois estão presentes nos dois cenários. E a gente às vezes brinca aqui que às vezes dá um negócio super sério e fala assim, cara, é mais sorte que juízo. E não tem problema, e vambora, e beleza, e às vezes dá errado uma coisa que tinha tudo para dar certo. É isso. E o outro ponto para mim, que eu só trazendo um pouco de algumas experiências, para mim, dessas conversas com os líderes ou as pessoas mais jovens, é uma preocupação com o tempo. O meu tempo está passando, eu não fui promovido, eu não sou um gerente com 30 anos, eu quero ser diretor com tanto, CEO. Assim, uma coisa que eu sempre falo, sabe, Vigílio, é que as oportunidades vão estar vindo. Você tem que estar preparado. Sabe a questão do cavalo selado? Passou o cavalo, você tem que estar pronto para montar, trazendo uma frasinha, mas assim, eu entendo que a pressão do tempo é uma questão que você tem que controlar. Porque isso vai te trazer frustração e você pode queimar etapas. Uhum. Faça bem feito, tem que ser feito. As oportunidades vão aparecer, com certeza. E você tem que estar preparado na hora que passar a oportunidade que você quer
queira estar nela. Exato. Né? Quando você participar de algum processo desse, muitas das vezes, quando você sobe de nível, você vai ter um nível de incompetência. Então, isso também você tem que saber processar isso para evitar doenças psicológicas, né? uma depressão, alguma questão. Quando você muda de nível, você não vai estar preparado para atuar naquele nível, né? Técnico para um gestor, por exemplo. Então, você tem que respeitar o processo. Então, tempo para mim é uma questão também que eu acho que é importante. Eu acredito que ela é importante, porque tem o tempo certo das coisas. E talvez essa questão do mentorismo, com quem que você conversa, pode te ajudar nessa questão. Porque você ouvindo a experiência de outras pessoas, você fala, puxa vida, realmente isso aqui não é tão ruim, não é tanto problema não, é uma questão natural e isso vai acontecer. Porque o mundo hoje está muito, muito, muito imediatista. Né? Exato. Tudo tem que ser muito na hora. Então, talvez tem que saber dosar um pouco esse processo e fazer esse balanço. Caminhando para o final aqui, as duas últimas perguntas, acho que essa é super legal, eu também. Se pudesse dar um conselho para o Kobo lá do início da sua carreira, qual seria? Dar uma mentoria para o Kobo. Eu acho que seria um pouco disso, né? Acho que eu no início da minha carreira, eu era muito perfeccionista. Quando eu errava, eu me autoflagelava, eu sofria muito. Então, eu nesse processo, eu exerci muito controle, eu era um cara que tentava controlar tudo, tentava abraçar tudo. Isso tudo te desgasta. Você não tem tempo, porque aí você não consegue equilibrar a sua vida. Né? Então, se eu fosse dar um conselho para ele, eu falei para não ser tão perfeccionista, não ser tão controlador, saber balancear. Só que tem que ter a dosagem. É não ter controle nenhum. Você tem que ter o controle, mas saber dosar essa questão. Dependendo de algum projeto, outro, você tem que ter um controle maior, tem que ser um pouco mais rígido. Outros não, nem tanto. Eu acho que como líder você tem que dar o espaço para as pessoas crescerem. É isso para mim na minha carreira do controle. As pessoas têm que errar para crescer. E a liderança, as empresas, elas têm que ter essa tolerância ao risco, controlado. Nenhum risco coloque risco à saúde, risco à organização, mas o exercitar, o errar, é uma fórmula grande de desenvolver. E muitas das vezes, se você não erra, você não consegue crescer. Mas seria isso. Ótimo. O Kobo Júnior lá, vamos dizer assim. E uma dica de livro, filme, podcast, série? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é do Pedro Mandela, Gestor Além da Hierarquia. A gente falou um pouco sobre liderança. Ele tem alguns parâmetros que eu acho super, super positivo. Eu ganhei recentemente um livro da vida do Churchill. Eu estou lendo ainda, então ainda não concluí, que eu acho que foi um grande estadista que trouxe uma questão. Mas talvez são 2 livros. Eu já li muitos livros do Falcone. Eu sou um falconiano de carteirinha desde o início da minha carreira, então, né, gestão pelas diretrizes. Assim, tem N livros, né? Então, assim, mais de gestão. Mas um livro que eu indico muito, eu já fiz muito estudo de cumbuca com esse livro, que é o Gestor Além da Hierarquia, que é do Pedro Mandela, já está na 4ª ou 5ª edição, que eu acho que ele traz um pouco dessa transição do mindset de gestão para esse processo. Porque eu acho que a liderança ela passa muito por essa questão de você entender o seu papel. Você quando você tem, ou por uma questão estrutural, você é um líder que está na empresa porque alguém te colocou lá, né? Ninguém coloca ninguém lá porque você teve algum diferencial que te levou para esse processo. Mas o líder ele tem um papel importante na vida das pessoas, né? Ele inspira as pessoas. Acho que um grande líder, e eu tenho líderes que me inspiraram muito, que eu sigo bastante, que me ajudaram muito nessa questão de realmente me motivar a fazer diferente. A motivação vem de dentro, Total. Não vem de fora. Então, eu que tenho que fazer diferente, eu que tenho que buscar essa questão diferente. Então, acho que os livros, os podcast eu falado francamente, acho que eu acompanhei alguns hoje, eu vou até sugerir, vou acompanhar, li 2 antes de estar aqui, vou tentar ver o meu também, ver se ficou bom. Claro. Mas assim, eu acho que hoje tem tanta informação disponível para estar utilizando que isso tudo agrega valor, mas eu acho que é uma mensagem importante, né? Você tem seu valor, busca de dentro essa motivação e tenta fazer algo diferente. Eu acho que esse é o grande ponto. Acho que é a grande coisa que você pode fazer diferente nessa vida. Não, ótimo, muito bom, francamente. Imagina que o pessoal vai mandar, geralmente os nossos que vêm aqui recebem mensagem pelo LinkedIn, né? Podem mandar lá sem problema, vai mandar ótimo. o direct para você.
vai ser legal. E muito obrigado por estar aqui compartilhando. Não vi a hora passar aqui. Passou rápido, né? Foi fantástico aqui. Espero que vocês que estão aí em casa gostem, que estão vendo, gostem. Coloquem comentários, coloquem curtidas, sigam a gente no nosso canal no YouTube, também temos no Spotify também. Então vai estar bom aí. Quem sabe você não vai correr com a gente conversando aqui, você vai ter uma corrida muito melhor. Grande abraço e até a próxima.